Olá, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Que bom é podermos estar aqui mais uma vez nessa pré-aula para juntos estarmos aprendendo a palavra do nosso Deus para ministrar ao coração dos adolescentes. E dessa feita estaremos estudando a lição de número 9, que fala sobre a Igreja de Jesus. Na Igreja, a família espiritual. Cremos na Igreja, a família espiritual. E dessa feita, a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai estar falando para nós sobre o que é a Igreja. O segundo ponto, a lição ela aborda a Igreja é formada por pessoas, mas fundada por Deus. E o terceiro ponto da nossa lição fala sobre como me tornar membro da igreja. Você já parou para se perguntar quantas igrejas existem ao redor do mundo? Quantas igrejas existem no Brasil? Quantas igrejas existem aqui em Pernambuco? Ou quantas igrejas existem no seu bairro? Certamente são várias, mas vamos aprender nesta manhã quão maravilhosa é a igreja do Senhor. E o primeiro ponto vai exatamente fazer uma distinção sobre o que é igreja, vai definir para nós o que é igreja. É interessante que na Grécia Antiga, século IV, século V a.C., as pessoas importantes elas se reuniam nas praças, em assembleias, para discutirem coisas importantes, coisa do interesse comum, e eles discutiam e decidiam muitas coisas em praça pública. Essa reunião de pessoas era chamada de assembleia. E é interessante que os autores da Bíblia Sagrada, os escritores inspirados pelo Espírito Santo, eles tomam exatamente essa palavra assembleia para traduzir o termo igreja. Logo, a palavra igreja, ela significa aqueles que são chamados para fora, chamados para uma finalidade, a fim de decidirem coisas importantes acerca do reino de Deus. Então, o significado da palavra igreja é chamados para fora. É um grupo de pessoas que é chamada por Deus, na pessoa do Senhor Jesus, para decidir sobre coisas concernentes ao reino de Deus, orientadas pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós vemos o termo igreja na Bíblia, se refere a uma assembleia. Não é o nome de uma conversão, não é um título denominacional, mas igreja na Bíblia é algo muito mais amplo, é algo muito mais extenso. É a convocação de pessoas para estarem servindo na presença de Deus. A igreja é a família espiritual de Deus e foi exatamente Deus quem criou a igreja. É bem verdade que a palavra igreja, em muitos lugares, tornou-se o sinônimo de um prédio, da denominação a que nós pertencemos, mas a Bíblia Sagrada ela nos diz que a igreja somos nós. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo, somos nós. Eu e você, adolescente, professor, que estamos espalhados ao redor do mundo, nós somos igrejas. E isso é um privilégio para nós. Por quê? Porque pertencemos à família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus, adolescente, como Senhor e Salvador da sua vida? Então, o que falta para você falar com o pastor da sua igreja, o responsável da sua igreja, e dizer para ele: meu pastor, meu obreiro, eu quero me batizar. Nós somos o povo chamado para fora para estar no reino de Deus. O segundo ponto da nossa lição fala para nós que a igreja é formada por pessoas, mas ela foi fundada pelo próprio Deus. E onde é que nós podemos encontrar isso? Notadamente, em Atos dos Apóstolos, fala do nascimento histórico da Igreja de Jesus. Especificamente,
No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a igreja ela nasce no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém. Essa igreja ela é inaugurada. Havia 120 discípulos que estavam perseverando em oração, clamando a Deus, aguardando o batismo e a descida do Espírito Santo. E é interessante que mais adiante o Espírito Santo ele foi derramado sobre aqueles 120 irmãos em Jerusalém. E depois da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus, conforme Atos 2:41, e tornaram-se cristãs. A igreja de Jesus, ela foi fundada por Deus, mas constituída de pessoas, e ela já nasceu grande. Imagine você, uma pregação da palavra de Deus, 3.000 pessoas se convertendo a Jesus, fazendo parte da igreja de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus, ela é poderosa para libertar. Quando nós olhamos em Atos, capítulo 6, o texto bíblico vai dizer para nós que lá havia diferentes pessoas, diferentes nacionalidades que estavam sendo agregadas nessa igreja. Agora imagine uma pessoa com uma cultura, outra pessoa com outra cultura, com um entendimento de mundo, outro com um entendimento de mundo diferente. Todas essas pessoas agremiadas, reunidas em assembleia na igreja de Jesus para adorar a Deus. O que é interessante, irmãos, meu querido professor, é que a graça de Deus ela é multiforme, ela é multicolorida, tem várias formas e alcança pessoas de vários estratos sociais, de vários credos, de várias posições, e todas essas pessoas, ao estarem agregadas na igreja do Senhor Jesus, elas se tornam membros e partes do corpo de Cristo. E assim eles iam aprendendo a conviver com as diferenças. Há diversidade na unidade do corpo de Cristo, porque ninguém pensa igual. Cada cabeça, já diz o ditado, é um mundo. Eu penso de uma forma, você pensa de outra, mas o que falta em mim, você, querido professor, me complementa. O que falta em você, querido professor, um adolescente, ele pode estar complementando, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, ainda que assumindo funções diferentes no corpo de Cristo, um complementa o outro. E a igreja de Cristo, ela vai ganhando robustez, ela vai ganhando lastro, ela vai ganhando firmeza, porque é composta por pessoas diferentes que vão se complementando e o reino dos céus, ele vai avançando. É interessante que essa igreja que é fundada por Deus e composta por seres humanos, ela é uma igreja humana, porque os humanos fazem parte dela. E notadamente, em certo sentido, a igreja local, ela pode até ter algumas falhas, ela pode estar em processo de desenvolvimento, de amadurecimento, porque é composta por pessoas humanas e pecadoras. Essa é a igreja local, é a igreja que eu faço parte, é a igreja que você faz parte, é a igreja que o seu aluno faz parte. A igreja local, ela é humana, mas existe a igreja espiritual, que é a igreja que não se identifica com nenhum tipo de rótulo denominacional. É uma igreja que não carrega consigo nenhuma placa denominacional, mas é uma igreja espiritual. Essa igreja, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, ela não tem defeito, ela é limpa, porque ela é a noiva do Senhor Jesus. E exatamente essa igreja humana, essa igreja local que pertence ao Deus vivo, é que leva a palavra de Deus, que proclama o evangelho da salvação aos perdidos e que faz menção do nosso Deus, tornando-o conhecido àqueles que ainda não conhecem. Essa igreja ela é dinâmica, ela é um organismo vivo que está em movimento. Historicamente, a igreja de Jesus, a igreja humana, ela tem mais de 2.000 anos. E nesses 2.000 anos de história, ela passou por perseguições, ela passou por privações, ela passou por vários momentos em que parecia que ia morrer,
mas lembre-se que o fundador da igreja é o próprio Jesus. Foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é exatamente isso que há 2000 anos temos visto. O inferno pode até se levantar, pode até intentar contra a igreja, mas a igreja permanece de pé porque o seu fundador é o próprio Jesus. Essa igreja dinâmica que está em movimento é a igreja que eu e você fazemos parte. É a igreja, o corpo, a noiva de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Por fim, o nosso terceiro ponto da lição, nós vimos no primeiro ponto o que é a igreja. No segundo ponto, vimos que a igreja ela é fundada por Deus, mas composta por seres humanos. E no terceiro ponto, nós vamos ver como é que devemos fazer, quais são os passos a seguir para fazermos parte desta igreja, para estarmos inseridos nessa assembleia, para estarmos inseridos no corpo de Cristo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2 e versículo 8, que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E essa salvação, ela veio por meio da fé. É um presente que Deus ele nos dá. Ser membro do corpo de Cristo, ou ser membro da igreja, é um presente de Deus, mediante aquilo que Jesus ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ou seja, morreu por nós. É um presente do nosso Salvador para nós. Todos quantos creem que Jesus morreu para redimir a nossa vida do pecado e ressuscitou ao terceiro dia, tornam-se membros do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos, em Atos 16 e 31, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando você crê, Jesus, ele vem, salva você e coloca você para fazer parte do corpo de Cristo. Para fazer parte especificamente do corpo de Cristo, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você dar publicidade a esse seu ato de fé, é necessário você passar pelo batismo nas águas. É você chegar para o responsável da sua igreja, adolescente, chegar para o pastor da igreja e dizer: eu quero confessar publicamente a minha decisão para Jesus. Eu quero que o mundo saiba que eu agora sirvo a Jesus, que eu agora sou fiel a Jesus, que eu agora ando de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus que foi deixada na Bíblia Sagrada. Fazer parte do corpo de Cristo significa tornar-se membro do corpo de Cristo. Quando Filipe ele estava pregando para o eunuco no deserto, o eunuco disse: o que me impede de eu ser batizado? Depois que ele escuta a mensagem da salvação, Filipe diz: nada te impede que tu sejas batizado. E naquele momento ele foi batizado nas águas e tornou-se um cristão, confessou publicamente a sua fé em Jesus. De modo que, para você se tornar membro da igreja, para fazer parte desse corpo, poder participar da Santa Ceia, tomar do cálice e comer do pão, você precisa passar pelo batismo em águas. Quando você confessa Jesus, passa pelo batismo em águas, você é inserido no corpo de Jesus e passa a ser um membro da igreja para a glória do nome de Jesus. Servir a Jesus, querido, não é apenas fazer parte de um órgão, não é apenas cantar em algum departamento da igreja. Isso é consequência, mas ser parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, é notadamente confessar publicamente a sua fé para todos aqueles que lhe cercam. E essa forma de confessar é através do batismo nas águas. É algo maravilhoso, é algo glorioso. Eu lembro-me que quando eu fui batizar-me na água, um colega disse: você tem certeza que você quer fazer isso? Suas provas vão aumentar, suas dificuldades vão aumentar. Mas eu estava tão convicto que queria declarar a minha fé para todos aqueles que estavam ao meu redor que eu disse: não, é exatamente isso que eu quero. Eu quero me tornar membro do corpo de Cristo, eu quero me tornar membro da igreja. E ali eu me batizei. E hoje, pela infinita graça de Deus, eu estou na sua presença, glorificando a Ele, dizendo: não há coisa melhor do que fazer parte do corpo de Cristo, do que ser membro do corpo de Cristo. Então, querido professor,
você pode, desta forma, abordar esses 3 pontos de uma forma bem prática, junto com seus adolescentes, não esquecendo de incentivá-lo a tornar-se um membro ativo do corpo de Cristo, a tornar-se um membro ativo da igreja através do batismo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua aula e que Deus continue com suas mãos estendidas sobre você, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.